Então, assim, a manutenção de uma frota exige assim, muito planejamento, né? Você, para manter um veículo rodando, ali desenvolvendo as viagens, enfim, você precisa fazer um bom plano de manutenção. Né? Para você garantir essa confiabilidade da máquina e, com isso, essa máquina ela ter menos quebras, menos paradas. E para a gente conseguir desenvolver esse trabalho, existem alguns conceitos de tipos de manutenção que contribuem justamente para que isso possa acontecer. Como cuidar da sua frota para que ela opere na maior quantidade de tempo possível, sem perder muito tempo com manutenções ou reparos? É sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Seja muito bem-vindo ao episódio do podcast do Gestor de Frotas. Para quem não me conhece, meu nome é Marley Abed, sou coordenador de marketing aqui da Infleet. Estou aqui com o Flávio Oliveira. Valeu, Marley. Satisfação mais uma vez estar presente. É sempre um episódio especial. Hoje com um tema bacana demais, um convidado especial demais. Me chamo Flávio Oliveira, gestor de frotas. Há 16 anos trabalhando no setor e espero trazer informação relevante para você, gestor de frotas. Show, um prazer, Flávio, de novo aqui. Prazer é todo meu. Você aqui para a gente bater mais um papo. E hoje é com um conteúdo meio diferente, né? Que a gente fala muito aqui, só que nunca de forma direta, centralizada. Exatamente. Que é a parte de manutenção, né? Então, hoje, o tema de hoje é como manter a frota operando com frequência, justamente por conta de manutenções, muita questão de tempo ocioso, né? Disponibilidade do veículo. Disponibilidade do veículo, porque está ali no pátio, fazendo reparo, fazendo manutenção. E para falar sobre esse tema, a gente está com um convidado especial, né, que é o Marcos. Então, Marcos, vou passar aqui a fala para você, se apresente um pouco, conte um pouquinho da sua história aqui para a gente. Bom, obrigado pelo convite, a Infleet. É um prazer enorme estar aqui participando desse podcast. E, como eu disse, meu nome é Marcos Matos, eu sou gerente de manutenção de frotas, já trabalho nesse ramo já há 29 anos. Desde quando comecei a trabalhar nessa parte de manutenção, gostei muito desse universo. Comecei atuando na área de controle de manutenção e desenvolvi várias áreas de coordenação, encarregado e, por fim, chegando na área de gerente de manutenção hoje de uma empresa de ônibus aqui de Salvador. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Excelente. Prazer é todo nosso. Prazer é todo nosso. Agradecendo aqui a sua presença nesse episódio, Marcos. Eu acho que vai ser algo que vai ser um divisor de águas para alguns gestores que ouvem a gente, para as pessoas que acompanham a gente. Então, já peço aqui também para você se inscrever, deixar seu curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo com alguém que você acha que pode ser muito relevante esse conteúdo. E, Marcos, quando a gente fala aqui sobre gestão de frotas, operação, né, de logística, enfim, a gente faz muita analogia com a indústria, né? A gente sabe que uma indústria, se a máquina ela para na indústria, isso aí é rios de dinheiro que está sendo gasto ali. Então, as empresas realmente acabam investindo até muito para consertar uma máquina para manter antes funcionando. Para manter funcionando. Então, a operação logística ela não muda, ela é diferente, né? Então, para a primeira pergunta, eu queria entender qual é o seu ponto de vista sobre a importância da manutenção de um veículo numa frota e quando que ela deve acontecer. Pergunta muito boa, muito importante. Eu trouxe até aqui uma frase para a gente começar aqui nesse nosso bate-papo, que diz o seguinte: a manutenção ela está associada à capacidade de um item ser mantido ou recolocado em condições de executar suas funções requeridas, né? Então, assim, a manutenção de uma frota exige assim, muito planejamento, né? Você, para manter um veículo rodando, ali desenvolvendo as viagens, enfim, você precisa fazer um bom plano de manutenção, né? Para você garantir essa confiabilidade da máquina e, com isso, essa máquina ela ter menos quebras, menos paradas. E para a gente conseguir desenvolver esse trabalho, existem alguns conceitos de tipos de manutenção que contribuem justamente para que isso possa acontecer. Eu vou pontuar aqui 4 situações aqui. 2 delas, 3 delas a gente consegue controlar, né? Eu digo que são situações controladas, e outra que é a que a gente menos quer que aconteça. Então, você tem a manutenção preventiva, né? A manutenção preventiva, que essa manutenção ela é baseada no tempo. Então, muitas empresas, você tem uma frota grande, né? Algumas empresas
essa frota muitas vezes ela tem idades, vive em idades diferentes. Então você tem carros mais velhos, carros intermediários, carros mais novos. Então essa manutenção preventiva muitas empresas acabam fazendo de acordo com a sua idade. Então, digamos, carros mais velhos param com uma frequência maior, né? Faz essa preventiva com uma frequência maior, a cada, digamos, 10 mil quilômetros. Então, carros intermediários ali da idade, na metade da vida, eles fazem ali a cada, digamos, 15 mil quilômetros ou 20 mil quilômetros. E carros mais novos tende a você a fazer uma parada já com um intervalo de tempo maior, né? Entende que esse carro está mais novo, então você consegue parar esse carro com maior tempo de quilometragem. Então, essa é a manutenção preventiva, que é um ponto importantíssimo, porque na revisão preventiva, a equipe de manutenção ela segue ali um roteiro, né, de inspeção. Então, tem um checklist onde você consegue ali estar executando todas as atividades relacionadas às diversas funções do carro, as áreas de motriz, carroceria, elétrica, etc. E você também tem, dentro dessa revisão preventiva, você também tem um outro tipo de revisão que a gente chama, também conhecida como uma inspeção, a gente chama muito de valetamento, né? Que é um tipo de preventiva também que você faz isso independente da idade média do carro, você para este veículo a cada... Aí depende da empresa, da política da empresa, digamos, a cada 5 mil quilômetros. Então, a cada 5 mil quilômetros, independente que aquele motorista tenha pontuado algum tipo de defeito no carro, independente de nota, de qualquer coisa, o planejamento, o controle de manutenção já identifica que ele chegou naquela quilometragem, para o carro e faz toda uma inspeção no carro. E nessa inspeção, através de um checklist também, já pré-definido ali, você já consegue identificar algum problema, alguma anomalia no carro que você consegue corrigir antes que ele aconteça antecipadamente. Então, isso está dentro do plano da preventiva. Mas também existe a manutenção chamada preditiva, que esse é um ponto que eu quero falar um pouquinho mais na frente, mas é muito importante porque consiste em você fazer ali avaliações constantes ali no veículo para identificar sinais que dizem a você, esse é o momento exato de você parar este carro já para fazer aquela manutenção, antes que ele apresente a falha. E com isso, você conseguindo identificar esse momento antes que ele aconteça, você consegue reduzir o tempo de parada desse carro, você consegue planejar a compra de materiais para o almoxarifado, para você fazer aquele serviço. Então, e é uma manutenção, que a gente vai falar um pouquinho mais depois, que, por incrível que pareça, é pouco utilizada, inclusive, no mercado. E ela é muito importante. Outro tipo de manutenção também que existe também é a corretiva planejada. Então, é muito importante que o gestor de frota, a empresa, ela tenha uma estrutura de atendimento de ligações, por exemplo, na hora que o veículo apresenta uma falha na rua, e esse motorista para o carro e faz uma ligação para uma central telefônica na sua empresa. Dentro dessa central telefônica, é importante existir pessoas, necessariamente não tem que ser nenhum engenheiro, nada disso, mas aqueles funcionários já mais habilitados na área de manutenção para fazer esse primeiro atendimento. A gente observa que, às vezes, determinadas falhas, elas acontecem e, às vezes, basta uma pequena orientação que esse cara já especializado ali, com conhecimento, vai passar por operador, através do telefone, e ele consegue evitar que o carro saia da operação e venha para a garagem. Então, você consegue fazer com que esse carro continue rodando, e isso vai dar um resultado muito bom. É o que nós chamamos de corretiva planejada, né? Às vezes aquele carro consegue continuar rodando normalmente e a gente consegue programar este carro para fazer o serviço em um determinado momento, já fora da operação, sem causar nenhum transtorno. Então, todos esses 3 planos que eu acabei de comentar, tanto a preditiva, a preventiva e essa corretiva planejada, é justamente para a gente trabalhar para evitar o que as empresas querem menos aconteça, que é a corretiva não planejada, ou manutenção de emergência, que chama, né? O SOS. O SOS. Então, que é a pior situação de todas, que é onde o carro realmente para, muitas das vezes para na rua e não tem condições nem de sair do local, e a manutenção tem que ir até lá. Remoção, isso pode ter apreensão por parte do órgão de fiscalização, enfim. Exatamente. Então, uma exposição grande, né? Uma exposição grande. Então, se você atuar em cima do planejamento de controle de manutenção, focado na implantação dos tipos de manutenção preventiva e preditiva, você com certeza vai ter um menor tempo dessa manutenção parada e um melhor resultado dos seus indicadores. Maravilha. Então depende de um bom planejamento,
né? De um bom planejamento das várias manutenções que a gente tem. Mas a gente sabe que as exigências muitas vezes podem vir contratuais, né? Exigências contratuais, regulamentares, de manter o veículo rodando, de fazer a entrega, de quando não há entrega a multa, algo nesse sentido. E muitas vezes nós temos uma operação que é extremamente exigente. Algo que a gente já falou em alguns episódios com relação a alguns atritos que podem acontecer relacionado ao que a manutenção deseja fazer de reparo, de manutenção, para manter a coisa funcionando bem, e aquilo que muitas vezes é uma exigência contratual, uma exigência regulamentar do próprio serviço que aquele transportador oferece. Como é que você vê essa questão de atenuar esses conflitos entre a necessidade que você tem? Pô, a cada 5 mil você para fazer um valetamento, mas pô, não deu para parar. Não dá para parar com 5 mil. Esse carro tem que continuar rodando, não tem outro para substituir. As frotas, elas não andam com 4, 5, 10 carros reservas para poder ficar fazendo substituição. Existe muito esse conflito? Você lida com isso ou você consegue amenizar? O planejamento consegue amenizar isso? Bom, Flávio, é um ponto importante. Na verdade, a gente tem que entender que a manutenção, a depender da idade média da frota, quanto mais velha a sua frota vai ficando, a tendência de você ter que fazer mais programações de serviços, ela começa a aumentar. E isso, a parte operacional da empresa no qual os ônibus ali estão trabalhando precisa entender também. Uhum. Então, tem que olhar esses dois pontos. Mas, por isso que eu pontuei aqui há poucos instantes, da importância da gente conseguir fazer essas por exemplo, a manutenção preditiva, por exemplo. Então, se eu consigo me antecipar como manutenção, fazendo uma análise no veículo e conseguir identificar o momento exato que eu tenho que parar aquele carro antes que ele apresente a falha, eu consigo, então, me programar com a operação. Olha, eu preciso parar esse carro daqui a 10 dias, daqui a 20 dias, para a gente conseguir executar esse serviço. Mesmo porque, se isso não for feito, o prejuízo acaba sendo maior. Então, a gente entende que precisa realmente a manutenção disponibilizar os veículos para a operação. Isso é muito importante, é uma missão nossa. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa colocar tipos de manutenções como essa que eu acabei de dizer, para a gente conseguir se antecipar e aí, com isso, a gente consegue diminuir um pouco evitar indisponibilidade maior. Porque, repetindo... Ela vai haver, mas... Ela vai haver, né? Porque não tem como. Mas se eu consigo me antecipar na análise do problema, na causa do problema, eu consigo me planejar melhor. Uhum. Por exemplo, eu consigo reduzir o tempo de parada do carro. Quer dizer, o carro que poderia, digamos, o carro bateu o motor, né? A gente vai ver mais na frente de que uma manutenção preditiva, você consegue trabalhar para evitar que esse motor bata. Então, o motor, quando bate, o tempo de reparo desse carro, desse motor, vai ser, com certeza, muito maior do que um carro que eu consigo evitar que isso aconteça. Exato. Além do tempo de reparo, você vai ter um aumento do custo. Porque você, na maioria das vezes, você acaba perdendo peças como virabrequim. Isso. E numa preditiva, você parando de forma antecipada, você não perde isso. Então, eu acho que, através dessa manutenção preditiva, que eu estou focando muito, eu acho que a gente consegue, com certeza, melhorar esse problema aí da disponibilidade de frota, através de um planejamento da parada do veículo. Bacana. Marcos, você falou até na sua primeira resposta sobre a questão de que quando você tem uma frota mais antiga, você acaba tendo que parar mais vezes, né? Enquanto que uma frota nova, ela consegue ter uma maior capacidade de quilômetro rodado para fazer uma manutenção. Eu sei que é um caso muito particular, depende muito de operação para operação, mas como é que você enxerga que como deve ser essa análise para pensar na troca da frota, na troca dos veículos, renovar a frota? Muito bem. Essa é uma pergunta muito interessante. Existe uma análise que a gente fala sobre a gestão de ativos, né? Uhum. Então, o que significa isso? Você precisa fazer algumas análises para você entender a partir de que momento é interessante você trocar aquele ônibus, trocar aquela frota. Uhum. Porque a partir daquele momento ali, tudo para frente ele acaba sendo um prejuízo. Uhum. Você vai ter um custo maior de manutenção, você vai ter maior número de falhas, né? Mais paradas, consequentemente.
Então, você tem que fazer esse estudo para você, por exemplo, ir identificar esse momento, esse ponto exato ali, dizer assim, ó, a partir de aqui, a partir do 6º ano, esse carro ele tem que ser substituído. Então, a gente faz muito esse trabalho também, utilizando diversos indicadores, além a gente faz, por exemplo, uma análise importante, que é o custo ao longo do ciclo de vida, que é algo também que a gente vai pontuar mais na frente, onde a gente consegue identificar qual é o custo por quilômetro que um carro de 0 a 100 mil quilômetros, Volkswagen 17230, por exemplo, ele tem que estar fazendo X. De 100 a 200, 200 a 300. Então, a gente consegue fazer essa análise de um gráfico do curso de ciclo de vida e, ao mesmo tempo, cruzar isso também com a questão da taxa de falha dele também. E, ao mesmo tempo, você também tem a depreciação do veículo também, que ele vai depreciar com o tempo. Então, você vai unindo essas informações e você vai conseguir construir enxergar qual é esse momento exato, assim, ó, aqui agora esse carro para mim é um prejuízo. É claro que não é só isso, porque às vezes você consegue identificar esse momento exato, mas existem políticas também que impedem da cidade, enfim, tal, tarifas e tal, que impedem que isso também acabe acontecendo, fazendo com que você acabe rodando com veículos com a idade média muito mais alta, né? Um carro, sei lá, com 10 anos, 11 anos. Então, você ter ideia, você rodar com ônibus numa idade média muito avançada, com um serviço severo, que é o transporte urbano, você vai ter muito problema, né? Muita parada. Taxa de indisponibilidade alta. Só para você ter uma... na operação. Exatamente. Para você ter uma ideia, existe um indicador de manutenção chamado MKBF, né? Que você mede a falha a pergunta é, a cada quantos mil quilômetros um carro apresenta uma falha? Então, você vê carros, por exemplo, da casa de 0 a 100 mil quilômetros, um carro desse ele tem uma falha a cada 25 mil quilômetros, 30 mil quilômetros. Você tem um carro que está aproximadamente com 7 anos de uso, 8 anos de uso, esse carro já está com uma falha a cada 5 mil, 4 mil quilômetros. Então, olha a diferença. Então, você percebe que... E não adianta achar assim, o carro não vai quebrar. Vai quebrar. A tendência de quanto mais velho ele for ficando, você vai ter um aumento considerável do número de falhas. Mesmo você fazendo todo tipo de abordagem, como eu disse aqui, preventiva, preditiva, claro, isso tudo vai ajudar, mas não adianta achar que um carro mais velho ele vai conseguir ter a mesma condição de um carro mais novo, né? Perfeito, perfeito. Maravilha. Eu acho que é um ponto bem importante, porque a galera tem medo de investir. Tem. Né? E saber qual é o ponto ali, digamos, de inflexão, no qual passa a ser prejuízo, é um desafio. Em vários sentidos. Medo de investir na questão de troca para ver se realmente vale a pena ou não. Medo de investir nas análises que precisam ser feitas durante o período para poder entender se o custo por quilômetro rodado está aumentando ou não, o número de falhas por quilômetro rodado está aumentando ou não. O investimento nas políticas de manutenção para poder estabelecer realmente. E aí o estabelecimento talvez seja o grande desafio das empresas. Estabelecer as políticas de manutenção preventiva, preditiva, os planos regulares de manutenção e estabelecer isso de forma pontual, cotidiana, Caxias mesmo, para tomar conta da frota, talvez seja o maior desafio das empresas. No pensamento, muitas vezes, de que isso vai gerar muito custo, muito trabalho, e deve gerar realmente um custo e realmente um trabalho. Sem dúvida. Mas deve ser realmente recompensador quando você vê um resultado do outro lado, com os carros que estão sempre à disposição, rodando, seguro para os motoristas, seguros para o trânsito, Claro. né, mantendo o serviço sempre em dia. E aí eu vi que ele falou uma coisa que eu tive até uma história interessante com relação a isso. O acolhimento do que um motorista tem quando ele liga para uma empresa, né? De repente ele liga dizendo que o limpador de para-brisa do lado direito parou de funcionar. Do lado esquerdo está funcionando, do lado direito não está funcionando. E aí a gente sabe que a gente pode programar um reparo como esse, né? Mas tem acolhimento de informação que muitas vezes não passa por um tratamento mínimo. Porque o motorista ligou, isso foi numa empresa, eu não quero expor a empresa, mas a empresa recebeu a ligação vinha para o setor de tráfego, ou seja, não tinha nada a ver com manutenção. O motorista falou de um defeito de um carro que impossibilitava o carro, o eixo cardan caiu, e o motorista ouve do outro lado assim: mas não dá para terminar essa viagem, não?
Então, a falta de acolhimento, do mínimo de entendimento dessa parte de manutenção, gera esse tipo de situação. Exatamente. Pegando esse ponto, Flávio, você está comentando, é muito importante, por exemplo, na empresa na qual eu trabalho, a gente desenvolveu justamente essa central de atendimento e dentro dessa central nós temos também atendentes que não têm o conhecimento de manutenção e, sabendo disso, a gente procurou também colocar junto com esse time alguns outros funcionários, né, com conhecimento mais técnico e direcionamos o seguinte, que toda aquela ligação relacionada à técnica deveria ser direcionada para esse pessoal. Então, assim, e você falou é muito importante, o atendimento ali, esse acolhimento, ele faz toda a diferença. Porque quem está do outro lado aqui sentado, digamos, atendendo o telefone, não está vivendo ali aquela pressão que o motorista está ali vivendo na rua, né? Trânsito, a cobrança do passageiro, as fiscalizações e tal. Então eu digo até sempre para os meninos que trabalham conosco, que não basta apenas só ter o conhecimento técnico, não. Você tem que ter um preparo empatia. Empatia, você tem que saber falar com essa pessoa. E isso é muito importante. O cara vai falar assim, esse carro ontem rodou normal e não tinha problema. Isso é um tipo de frase que não vai agregar nada. Né? Então, naquele momento, você tem que acolher o cara muito bem, tranquilizar ele e oferecer a melhor informação possível para que possa resolver aquele problema. Melhor suporte para resolver. Exatamente. Exato. Marcos, a gente já acabou falando alguns desafios já, né, da parte de manutenção, mas assim, de forma mais clara e objetiva, eu queria entender de você quais são os principais desafios que a área de manutenção, de gestão manutenção, enfrenta aí no dia a dia. Bom, acho que um dos maiores desafios que eu falo sempre é o seguinte, eu estou há muito tempo nisso, como eu falei, já estou mais de 29 anos trabalhando nessa área de manutenção e eu sou de uma época que você recebia carros novos, né, carrocerias e chassis, onde a qualidade do produto era superior ao que está hoje. Você fala assim, mas como assim? Depois de tanto tempo, tudo avançou e tal. Com certeza, a tecnologia avançou e muito. E você tem hoje veículos aí altamente tecnológicos, cheios de ferramentas interessantíssimas e que a gente vem aprendendo muito. Mas eu diria que a dica, o grande desafio é que as pessoas, às vezes, compram um equipamento muito baseado, às vezes, só no custo da compra ali. Né? Então, assim, quanto custa um carro? Custa 10. E o outro custa quanto? Custa 8. Eu vou querer o que custa 8. Então, aí que mora o perigo. Eu digo sempre que aí que mora o perigo. Você não pode olhar apenas para esse preço nesse momento. A menos que sua empresa vai quebrar daqui a 3 meses. Aí você vai ter que comprar o mais barato possível. Mas, obviamente, quem está comprando um carro nesse momento não está pensando que vai ter esse tipo de problema. Então, o cuidado que a gente tem que ter quando for comprar um equipamento é avaliar bem o projeto desse equipamento. Porque muitas das vezes aquele barato, aquela diferença de 2 mil, 3 mil reais naquele carro, pode significar lá na frente uma dor de cabeça para você em problemas terríveis. Por exemplo, problemas estruturais. Né? Você vê muitas empresas aí que às vezes hoje fabricam carros e que falam assim, meu carro hoje é um carro mais leve. Né? O ônibus agora está mais leve, minha carroceria é mais leve, não sei quantos quilos. Assim, a princípio, essa informação nos chama a atenção, tendo em vista que, se ele é mais leve, ele tende até a gastar mais combustível, né? Vai estar menos pesado. Mas, por outro lado, a pergunta é muito simples. Como é que você conseguiu estar mais leve? O que você fez para conseguir estar mais leve? E, ao longo desses anos, eu venho estudando isso e avaliando que, muitas das vezes, essa leveza consiste, muitas das vezes, na diminuição da espessura de um determinado material do carro, da carroceria. E isso, com o passar do tempo, principalmente a gente aqui que mora numa cidade perto do mar, né? Então, com o passar do tempo, essa estrutura desse carro começa como se fosse a deteriorar mesmo. Sim. E, por consequência, você aumenta o seu custo de manutenção. Conversa também que você vai ter que parar esse carro para reformar, né? Porque ele começa a enferrujar, ele começa a bater. E isso incomoda, principalmente os passageiros que estão na rua, incomoda a todos, né? E isso gera um prejuízo muito grande para todo mundo, para a cidade como um todo, a população, para as empresas. Então, o desafio que eu digo sempre é o seguinte, quando você for buscar comprar um equipamento, e não falo só apenas do ônibus em si, mas eu falo isso até de peças. Exato. Né? De peças. Você tem que parar para analisar bem algo que, às vezes, na manutenção, a gente trabalha muito com isso, que é o custo por quilômetro.
Né? Então, qual é o custo por quilômetro daquele determinado equipamento, daquela determinada peça? Eu dou um exemplo que há alguns anos atrás eu recebi um fornecedor de pneus, eu comprava uma marca X, uma marca que tinha um resultado quilométrico, gastava em média R$17 a cada 1.000 quilômetros rodados, e essa marca Y resolveu me procurar e dizer, ó, eu tenho aqui o meu pneu, ele está custando agora, digamos, 20% menor do que o preço aí que estava antes. Aí eu falei, poxa, legal, ele está me vendendo ali o preço do pneu. Uhum. Mas aí eu já tinha utilizado aquele pneu e eu já tinha um resultado quilométrico de quanto ele me custava a cada 1.000 quilômetros rodados. Ele me custava, na época, mais ou menos R$25 a cada 1.000 quilômetros rodados. Enquanto o pneu X, que tinha um melhor desempenho, custava 17. E aí, nessa conversa, ele foi me apresentando esse valor e tal. Poxa, o pneu agora está com um valor mais barato e tal. Eu, no mesmo tempo, fazendo a conta, eu disse, aí, de repente, eu dei um pause nele e falei para ele assim, olha, vamos fazer um diferente? Em vez de você dizer qual o preço que você vai me vender o pneu, eu vou lhe dizer o preço que eu compro o seu pneu. Vou dizer, olha, para o seu pneu conseguir atingir, empatar, na verdade, o resultado quilométrico que eu estou tendo hoje com o pneu X, eu vou lhe pagar X reais pelo seu pneu. E isso parece que para a pessoa foi até uma afronta. Como assim? Não? Então, eu acho que essa mudança de você começar a Ter o dado. a ter os dados e você começar a analisar isso com mais detalhe, você vai começar a ver que, poxa, de repente eu não vou investir naquele equipamento ali. Aquele equipamento, apesar de estar me custando mais barato agora na compra, mas ao longo do ciclo de vida dele, ele vai me custar muito mais caro, não só para dar manutenção, como aumento de paradas não programadas, Exato. indisponibilidade de frota, insatisfação dos nossos passageiros e assim sucessivamente. Então, acho que o grande desafio é esse. Você analisar bem o projeto do equipamento que você está comprando. Mas aí fica uma dúvida. As empresas fornecedoras, elas já fornecem esse tipo de dados ou a gente tem que ir buscando na tentativa e erro? Não, vamos lá. Então, via de regra, as empresas, quando vai te oferecer um produto, eu estou nesse ramo há muito tempo, como eu disse, e nunca vi ninguém chegar para mim e dizer assim, eu vou lhe oferecer, eu vou lhe vender o custo por quilômetro. Eu lhe garanto. Eu vou te vender uma embreagem que vai durar 2 vezes mais. Eu vou lhe vender uma embreagem que ela vai, qual é a sua quilometragem X e tal, eu lhe garanto que essa embreagem ela vai lhe custar a cada 1.000 quilômetros rodados, vai lhe custar R$5 a cada 1.000 quilômetros rodados. Um exemplo. Então, geralmente ninguém faz isso. Então, o pessoal chega e fala assim, olha, vendo a embreagem é R$1.000. Beleza, R$1.000, tá legal. Mas qual vai ser o resultado dessa embreagem? É claro que essa pessoa que está me vendendo esse produto, ele já vendeu para outras empresas, né? Então, eu acho que uma dica até para o prestador de serviço, para essa empresa que está querendo fornecer o serviço e vender a peça, ele começar a trabalhar em cima disso e buscar esses indicadores e levar para a empresa, né? Para a empresa de ônibus ou até para a indústria que seja, não vender o preço, mas sim vender o custo por quilômetro daquela peça. Garantir isso para o cliente. Né? Então, isso é muito importante. Então, hoje as empresas, no caso onde eu trabalho, eu faço essa gestão desses indicadores e a gente consegue avaliar a marca Y, X, Z e a gente dizer se aquela peça realmente está valendo a pena ou não. Já tive casos de você usar um produto mais caro, né? Mas que ele dá um resultado quilométrico melhor. Então, tudo é por quilômetro. Nosso trabalho é todo por quilômetro. Então, eu não posso pegar apenas pelo valor absoluto. Eu tenho que fazer pelo custo por quilômetro. Custo por quilômetro. Entendeu? Perfeito. Então, esse parece ser o maior desafio, né? Sim. Do gestor de manutenção. Uma dúvida que me fica é em relação a como é que a pessoa... Assim, as empresas elas não vendem esse custo, né? E muito vem da experiência, né, que a pessoa vai ter com aquela peça, com aquele equipamento, com aquele veículo, e vai entender, a partir dos dados, né, se vai dar certo ou não, a partir do momento que está lá rodando, parou para manutenção, aí você acaba juntando esse dado, né, armazenando esse dado e faz essa análise depois. Mas, de alguma forma, hoje, para os gestores que estão ouvindo isso aqui agora, não tem nenhum dado. Como é que eles sabem que aquele equipamento, como é que eles identificam aquele equipamento, peça ou veículo,
é da melhor qualidade? É ouvindo o feedback dos outros? Aí tem que ter É um desafio, né? O desafio é grande. Ele tem que ter uma lista de contatos com quem ele possa se comunicar, para ver quem está usando, quem já usou, qual a experiência que teve. Exatamente. Eu costumo muito a gente fazer um trabalho chamado bait market, né? Então você tem que fazer um bait market. É muito importante isso, porque você troca ideias, como o Flávio acabou de dizer, com outras pessoas que atuam na mesma área. Por exemplo, uma empresa de ônibus, ele precisa pelo menos ter um sistema de informação, né? Para que você consiga gerar esses números. Afinal de contas, uma coisa é você ter um carro, outra coisa é você ter 1000 carros. Exato. Né? Então, você precisa ter um sistema que consiga você colocar essas informações ali, abastecer ele com todas as informações. Quais são as informações? Quilometragem, diariamente, essas quilometragens têm que estarem ali. E você saber o custo da peça. Ah, Marcos, eu não tenho nenhum sistema, não tenho nada. Eu só tenho um papel, uma caneta e um caderno. Pô, pelo menos você tem que saber qual a quilometragem que seu carro roda diariamente. Ah, pronto, eu coloquei uma embreagem hoje nesse carro, anotei a data aqui, hoje é 27/3/2024, e vou anotar qual a data que ele vai sair. Vamos imaginar que ele saiu dia 27/3/2025. Ah, legal, rodou um ano. Beleza, e nesse período de um ano, ele rodou quantos mil quilômetros? Ah, ele rodou 30 mil quilômetros. Ah, 30 mil quilômetros, legal. E quanto custou essa embreagem quando eu comprei? Ah, ela custou R$1.000. Então, eu vou dividir os R$1.000 por 30 mil quilômetros e vou encontrar o custo por quilômetro. Perfeito. Eu geralmente eu coloco geralmente vezes 1.000 quilômetros, porque às vezes dá um número muito pequeno, então fica mais fácil você enxergar. Então, a empresa precisa realmente se fortalecer através dessa questão dos indicadores, com essas informações, e um sistema, sem dúvida, ajuda muito isso. Então é basicamente tentativa e erro, né? Comprando... Com certeza. Você comprou uma peça. Uma coisa é você, digamos, você chegou uma peça nova no mercado, novidade, você nunca ouviu falar e tal. Sem dúvida aí, se você... o risco. É um risco. Né? Você não tem ninguém para falar para você sobre aquilo, só o cara que está ali vendendo. Aí você vai ter que arriscar. O que a gente fala muito é o seguinte, se não for um item de segurança, né, a gente até faz essa tentativa. Se for já não sendo um item de segurança, aí já a situação fica um pouco diferente. Mas se é uma peça que já é conhecida no mercado e você vai começar a utilizá-la pela primeira vez, é muito legal que você faça consultas com outras empresas, faça esse bait market para você conseguir enxergar isso. Aqui nós fizemos em 2012, né, um bait market muito legal aqui em Salvador. Quem conduziu esse trabalho foi até o engenheiro Frederico Matos, né? Foi um professor meu da minha vida toda aí, muito com ele. E ele eu participei, tive essa honra de participar com ele nessa época. A gente fez um benchmark aqui em Salvador. Na época tinham 17 empresas de ônibus. E a gente conseguiu reunir todos esses dados dessas empresas e conseguimos fazer esse benchmark. É claro que para você fazer esse benchmark também, que é interessante pontuar isso aqui, você tem que comparar banana com banana. Então, por exemplo, se eu entendo que você tem um grupo de, digamos assim, o sistema motriz, né? O sistema motriz, ele é composto de subsistemas, arrefecimento, injeção eletrônica, beleza. Então, dentro desse sistema motriz, existem várias peças que compõem o sistema motriz. Então, eu preciso, para fazer um benchmark correto, o ideal é que essas bases estejam iguais. Exato. Então, as peças que são de motriz são essas aqui. Pronto, então todas as empresas que nós vamos comparar, essas peças têm que estar ligadas ao sistema motriz, senão essa comparação de custo vai ser furada. Então, nós tivemos esse trabalho em 2012, foi muito interessante, e a partir disso a gente conseguiu identificar as melhores práticas na época, foi muito legal. Então eu convido muito as empresas que estão aí nos ouvindo a trabalhar e investir muito em cima disso, o bait market. Eu ainda acho hoje que as empresas são muito fechadas nesse sentido, acabam não abrindo muito suas informações. Mas eu entendo que para crescermos, eu acho que é interessante as empresas se unirem mais e trocar mais essas ideias, porque eu acho que aí a gente vai conseguir ter resultados melhores de equipamento, de peça e assim sucessivamente. E eu super concordo, porque naturalmente alguma empresa vai ter um resultado ruim, no sentido de fornecedor, de peça, enfim, e vai acabar fazendo com que aquela empresa, aquele fornecedor que tem uma nota baixa, passe a ter um maior cuidado, tentar produzir peças com maior qualidade, então todo mundo sai ganhando. É um ganha-ganha. Sem dúvida. Ganha-ganha. E a gente também tem que entender que, às vezes, nesse bait market que a gente fala muito aqui, é interessante porque você começa a ver que você pontuou agora, às vezes uma empresa tem um resultado ruim, um custo por quilômetro maior daquele item, mas aquele mesmo item em outra empresa tem um custo menor.
que isso significa? Então, a gente tem várias variáveis aí que você tem que estar estudando, né? Você tem que ver como é o tipo da manutenção que é aplicada naquela empresa, né? Porque, de repente, pode ser uma manutenção que não está muito adequada e por isso está fazendo... Às vezes, o problema não está nem na peça. O problema está no tipo da manutenção que está sendo feita, né? Enfim, então, esse benchmark... Às vezes a topografia, por conta de região diferente... Muito bem. Né? Às vezes o próprio serviço em si, quem está rodando na rodovia, quem está rodando dentro da cidade, isso tudo muda. É por isso que a comparação tem que ser banana com banana, maçã com maçã. Exatamente. Né? Eu não posso fazer a comparação de transporte urbano com transporte rodoviário, que não vai bater, mesmo sendo as mesmas peças. Eu vou dar um exemplo muito interessante. Por exemplo, você vê a velocidade média na empresa que eu trabalho aqui em Salvador, uma empresa de transporte urbano, um serviço severo, velocidade média de 18 km por hora. 18 km por hora, velocidade média. Né? Em bicicleta, você está indo mais rápido até do que o ônibus em algumas situações. Então, assim, já tivemos casos no passado onde vamos fazer uma comparação do consumo médio dos ônibus. Né? Aí o pessoal falou, a empresa é sua, qual é a média? A minha média é... eu faço 2 km, eu percorro 2 km, 700 metros com 1 litro de combustível. E a sua? 2,8. Poxa, 2,8. Legal, então a sua é melhor do que a de cá. Você não pode nem afirmar dessa forma. Então, é o que o Flávio acabou de dizer. Você tem, por exemplo, se a empresa A, que faz 2,7 km com 1 litro, você tem uma velocidade média de 18 km por hora, e você tem uma empresa B, que faz 2,8, ou seja, melhor do que o 2,7, e tem uma velocidade média de 23 km por hora, então você já percebe aí uma diferença. É o que o Flávio acabou de dizer. Então, essas velocidade média, a topografia, tudo isso faz a diferença. A carga, tem muita coisa, tem muita variável que precisa ser considerada nesse momento de fazer a comparação. Verdade. Né? Mas ainda assim vale a pena ter o trabalho para poder ter um melhor dado, uma melhor informação na hora para poder tomar a melhor decisão. Né? Nós temos outro desafio que surge constantemente, que é as mudanças regulamentares. Tivemos a imposição do Arla, agora veio o Euro 6 e as manutenções têm que se adequar constantemente a isso também. Sem dúvida. Você tem agora, você falou essa questão da manutenção se adequar, isso é muito importante. Você pontuou alguma coisa aí, por exemplo, o biodiesel. Isso. Né? Então, a gente teve recentemente uma palestra com o pessoal da Bosch, inclusive, e você viu o seguinte, que quanto mais adição à questão do biodiesel, com o passado, esse percentual vai aumentando, né? Maior carbonização. Maior carbonização. Então, o óleo diesel parado num tanque de um carro, por exemplo, um ônibus parado 30 dias parado numa oficina, porque ele está fazendo algum tipo de serviço, aquele óleo ali que está no tanque do ônibus começa a criar tipo uma nata ali por cima dele ali. Tipo, e isso quando você vai funcionar o carro, se o cara não estiver atento a isso, quando ele funcionar o carro, ele vai gerar toda essa nata ali, vai para a tubulação, para o sistema de injeção, vai prejudicar os bicos injetores, a bomba de alta pressão. Né? Então, a gente tem que estar sempre muito atento a essas mudanças. Né? Às vezes são mudanças que às vezes é uma questão política, mas que ela vai afetar diretamente o resultado da sua frota. Vai afetar um setor inteiro. Um setor inteiro de transporte por conta de mudanças regulamentares. Exatamente. Perfeito. A gente falou muito aqui, Marcos, sobre a parte você falou de sistemas, dados, entre outros, né? E eu queria ver contigo, como é que você acha que a tecnologia tem revolucionado a maneira como a gente faz a gestão de frotas hoje em dia, no sentido de manutenção? Bom, a questão da tecnologia, ela vem muito para ajudar. Eu digo para vocês que é fundamental. Vou falar aqui pontual sobre telemetria. Isso. Telemetria, a gente colocou telemetria em 2017. Né? Nós somos pioneiros com relação ao transporte urbano. É verdade. Colocamos em 2017, então foi um desafio muito grande, porque o motorista dirigindo um carro ali, ele às vezes, ele entende, quando você chamava o motorista para falar com ele, o seu consumo de combustível não está legal, seu consumo de combustível ele está precisando melhorar. Aí ele dizia, mas eu opero o carro certo, eu opero o carro direito, com certeza é outro motorista, porque às vezes o ônibus, por exemplo, ele tem 2, 3 motoristas. Isso. E às vezes fica um falando que é o outro e tal. E na época, lá em meados de 2016, a gente pensou, mas como a gente precisa identificar isso, ver de que forma a gente consegue medir como é que cada um opera, né? E fomos buscar essa tecnologia e na época trouxemos aqui para Salvador
a telemetria. Exato. Né? Colocamos na frota. A princípio, foi muito interessante porque a gente colocou essa telemetria em poucos carros, no primeiro momento, e a intenção nossa era identificar como aqueles operadores estavam trabalhando, dirigindo o carro. Né? E não avisamos nada a ninguém, a nenhum deles que estava com telemetria. E foi muito interessante porque depois de mais ou menos quase 15 dias, 20 dias de operação, a gente pegou os dados, fomos analisar e a partir daí você começou a identificar várias oportunidades de melhoria. Várias, né? Então, você tinha... Porque quando você coloca a telemetria, você consegue definir quais são os parâmetros que você quer trabalhar para fazer aquela análise do carro. Parâmetro de boa operação. De boa operação, perfeito. E a gente conseguiu chamar depois esses motoristas e mostrar para eles, ó, olha para isso aqui, olha a quantidade de excesso. Eu tinha excesso de rotação média, 2.900 rotações, né? Então, imagine, uma rotação altíssima, né? Já quase, praticamente na faixa vermelha ali do contagiro do carro. E eu digo que a telemetria ela veio para revolucionar mesmo, porque a gente conseguiu através dela, claro que ela sozinha não resolve o problema, é preciso uma mudança também de cultura, preciso você, o frotista, acreditar no projeto. Exato. E nesse caso foi isso que nós fizemos, a gente acreditou na ideia, implantamos a telemetria na frota toda, capacitamos todos os nossos operadores e digo a vocês, estamos trabalhando há anos já com a telemetria desde 2017 e a nossa taxa de emissão de motoristas, por exemplo, em virtude disso, praticamente é zero. Não acontece. Porque, na verdade, ela não veio para demitir ninguém. Ela não veio para dizer que ninguém opera mal. Pelo contrário, ela veio para ser uma ferramenta para auxiliar ao motorista ali a fazer uma operação. Se ele já opera bem, ele vai procurar operar ainda melhor daqui para frente. Então, eu acho que isso é muito importante, ficar muito claro. Que ela é uma ferramenta que veio para ajudar. E tanto que eu posso dar um exemplo para vocês que a empresa que a gente trabalha, a nossa média de combustível na época era 2,5, 2,53 km com litro. A gente saiu para 2,9. Exato. Né? Claro que isso não é uma mágica, não é um trabalho que acontece da noite para o dia. Então vai existir ali um processo de treinamento, de consciência, que é uma mudança de cultura. Né? É uma mudança de cultura. A telemetria ela não limita você a não acelerar o carro. Ela não limita você a não frear o carro. Sim. Não, ela está ali. Ela apenas vai te sinalizar, ó, aqui está demais, aqui você cometeu um excesso. E o mais interessante é que essa tecnologia, ela avançou tanto que hoje, por exemplo, o motorista consegue fazer um percurso, uma viagem, sai, digamos, de Paripe, vai até a Barra e volta, e quando ele chega no terminal, ele consegue olhar pelo smartphone dele qual foi a pontuação dele. Perfeito. Exatamente. Né? Então, ele está lá de 0 a 10, como fosse uma escola. Aí você tem lá todos os eventos, que a gente chama, as ocorrências, né? Que são analisadas. E tem lá a média 8. Ah, que legal. E aí, cada empresa define qual é a média para poder ser aprovado, um exemplo. E para aqueles motoristas que, por exemplo, não estão conseguindo atingir aquele resultado, a empresa dispõe de uma equipe de instrutores, de orientadores, treinados, capacitados, que vão se aproximar desse grupo e vai treinar, e vai trazer para a sala de aula, vai explicar, porque a ideia é essa, a ideia é a gente fazer com que o motorista consiga chegar lá. Então, a tecnologia, ela veio com certeza para ajudar muito a gente nesse trabalho e, em especial, eu falo da telemetria. Além do ganho no consumo de combustível, é perceptível também nos outros custos de manutenção? Muito bem, Flávio. Pergunta muito importante. Com certeza, porque observem, se eu consigo fazer com que o motorista dirija bem o carro e ele consegue economizar combustível, significa que ele consegue fazer uma parada programada. Exato. Né? Ele não é um cara que fica excedendo a velocidade, ele é um cara que não faz curvas bruscas. Né? As molas ficam agradecem, né? Então, por exemplo, a gente fala de freio, o sistema de freio, ele representa aí basicamente quase 15% do custo de uma manutenção. E então você consegue, com a telemetria, os motoristas conseguem fazer essas paradas programadas do carro, você vai gastar menos lona, vai gastar menos tambor de freio. Então a telemetria, ela com certeza não só auxilia na parte do combustível, mas como na parte do custo de manutenção. Custo de manutenção. Com certeza. Segurança. Agora, segurança, sem dúvida, isso para o nosso passageiro, as pessoas que estão sendo transportadas, vai garantir uma segurança muito maior e um conforto maior para o próprio motorista que está ali dirigindo o carro. Perfeito. Isso é muito bom. Maravilha. Excelente. E, Marcos, a gente falou agora sobre
tecnologia, né? E eu acho que é fundamental e muitas pessoas devem ter esse mesmo tipo de pensamento como o seu e como da empresa que você atua hoje, de realmente ter a telemetria, ou a videotelemetria, ou qualquer outro tipo de ferramenta com o intuito de capacitar e atingir o máximo de potencial que aquela pessoa tem, aquele operador tem, né? Quando a gente fala agora sobre otimização de processos, né? Eu queria entender quais são as melhores práticas que você tem para otimizar processos e reduzir custos operacionais, como a gente viu na parte de combustível e como você acabou de citar também, que tem bastante impacto na parte de manutenção. Entre os processos, eu queria citar a questão da comunicação do motorista com relação a defeito do veículo. Ele preenche lá o checklist, né? Que muitas empresas ainda usam checklist manual. O checklist digital hoje surge como uma tecnologia que ajuda muito, mas existe essa otimização de processo. Como você enxerga isso no... Pronto, eu vou pontuar, ainda pegando um pontinho da parte de tecnologia. Uhum. Né? Então, eu acho, a gente falou uma coisa importante agora aqui, a comunicação. Eu digo para vocês que o grande sucesso, não adianta às vezes você ter as melhores ferramentas, os melhores profissionais, mas se você não tiver uma boa comunicação com o seu operador, com o cara que está dirigindo o carro ali para você. Perfeito. Ele que está dirigindo, ele sabe exatamente tudo sobre o carro, né? Então, um desafio, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente, junto com a nossa área de TI, que é uma área assim, muito, muito capacitada, a gente levou essa demanda para eles e eles acreditaram no projeto e desenvolveram. A gente desenvolveu um aplicativo, né? Um aplicativo que hoje está instalado em todos os smartphones, os celulares dos nossos operadores, que antigamente você precisava que o operador ele fosse até a garagem para poder emitir uma nota de OSM, que é a Ordem de Serviço de Manutenção. Então, o carro apresenta um sintoma de uma falha, ele tinha que, digamos, chegar... Na hora que ele recolhe o carro, ele levava o carro para a garagem, chegava lá, recolhia o carro, dirigia até o tráfego, é o setor de tráfego, e aí tirava a nota. Aí chega lá, ô senhor, tira a nota para mim aí, freio de serviço ruim. Aí o cara lá digitava no computador, freio de serviço ruim, imprimia a nota, entregava a nota ao operador, o operador levava até a oficina, e aí a oficina executava o serviço. Hoje em dia a gente conseguiu evoluir isso com a tecnologia, junto com a nossa área de TI. Hoje o motorista ele tem na palma da mão o celular dele, e ele pode chegar em casa. Ele chega lá em casa, tranquilo, na casa dele, ele vai lá e, poxa, eu acabei não registrando a falha do carro para fazer o serviço. Esse carro não pode rodar assim amanhã com problema. Então, ele já abre o aplicativo e ele já abre a ordem de serviço pelo próprio celular dele. Essa ordem de serviço já cai automaticamente na oficina da garagem, na oficina, e aí o encarregado da manutenção ou o supervisor da manutenção, ele consegue gerir essas notas e já encaminhar esse serviço para o responsável, ou de noite, pode ser, ou de dia, enfim, fazer o serviço do carro. Então, essa integração aí com o motorista, essa facilidade da comunicação do operador com a manutenção, isso vem dando um resultado muito legal. Então, frotistas invistam muito nessa parte de comunicação, muito importante. Trazer o operador mais próximo da manutenção, para ele conhecer mais. E isso vai com certeza ajudar. Facilitar a comunicação. Facilitar a comunicação. Porque o dia a dia do motorista ele já é um dia a dia bem difícil, né? É um trânsito complicado, né? É sol, enfim, todas as condições que a gente já sabe que são difíceis. Então, a gente precisa criar tudo que for para facilitar a vida desse operador, para que ele consiga... Porque se ele consegue trazer uma informação boa para a gente, para a manutenção, especialmente aqui, fica fácil em tratar. É a mesma coisa de você ir num médico e você explicar para o médico, dizer o que você está sentindo. Então ele vai lhe perguntar, estou com uma dor. Você não chega no médico e fala, estou com uma dor. Sim, mas dor aonde? Estou com uma dor aqui no braço. Então, quanto mais a gente consegue facilitar essa comunicação do operador com o setor da oficina, com certeza a gente vai reduzir o tempo do carro parado, a gente vai conseguir atuar de forma mais eficaz ali no serviço do carro. Né? Evitar, por exemplo, reincidências do mesmo problema acontecer mais de uma vez. Sem contar que facilita a vida da própria manutenção, porque fica sabendo daquela situação de forma automática. Exatamente. Está lá na palma da mão. Ele não tem que ficar procurando papel para saber o que vai fazer, o que vai deixar de fazer. Exatamente. Né? A informação vem fácil do operador, chega fácil no supervisor, então a tratativa fica fluida. Exatamente. Uma coisa também que eu acho importante, continuando essa parte de comunicação, que é muito ampla isso aí. Isso.
Então, os gestores de manutenção têm que trabalhar também muito com o que a gente chama do backlog, né? A gente tem que trabalhar com as pendências nossas. Perfeito. Porque a gente entende que, às vezes, uma frota grande, quem tem uma frota de um carro é um carro, mas quem tem uma frota de 1.000 carros? Eu, por exemplo, eu faço uma gestão de uma frota de 800 carros. Então, como é que você consegue administrar isso? Se você disser que você tirou 10 notas hoje de serviço, você consegue, às vezes, executar as 10, às vezes não consegue. Por diversos motivos. Às vezes não tem a determinada peça para você fazer a substituição naquele momento, ou às vezes você não conseguiu ter o produtivo para concluir aquele serviço, mas como é um serviço que não corre nenhum risco, esse carro pode continuar operando e vai ser programado para o seu serviço em algum momento. Então, essa programação, você colocar essa nota, ordem de serviço como pendente, ela é muito importante. Você ter no seu radar ali, quais são as minhas ordens de serviços que estão pendentes, que eu ainda não executei o serviço. Então, isso é muito importante, fazer a gestão disso. E aí você atua, você vai conseguir, inclusive, como eu disse, dar um feedback ao motorista, dizer, ó, eu não terminei esse carro aqui ainda, esse carro ainda está fazendo serviço, está programado. Isso é muito importante também, dar esse feedback para ele. Então, essa gestão de OSM, de ordem de serviço, ela é muito importante. E, como eu disse, esse aplicativo que foi desenvolvido lá na empresa veio ajudar bastante nisso. Maravilha. Coisa boa. Coisa boa. Facilitar a vida do motorista. Com certeza. Esse tem que ser o nosso maior objetivo. Perfeito. A gente fala muito nisso, né? Sim. Em estar se comunicando com o motorista, de ter uma comunicação assertiva, de ouvir e ter a paciência de ouvir o motorista, de trazer ele para perto, de ter sensibilidade, de ter empatia. Porque é quem está com o carro, é quem está no trânsito, é quem faz a coisa acontecer. Perfeito. Querendo ou não, a gente trabalha para que ele trabalhe. Claro. Né? O gestor de frota trabalha para que ele trabalhe, o operador de tráfego, de despachante trabalha para que ele trabalhe, a manutenção trabalha para que ele continue trabalhando. Exato. E a gente tem falado muito nisso, com relação ao treinamento, com relação à comunicação, com relação a vários aspectos. Né? Então, que bacana que mais uma vez se confirma. Exato. E assim, eu vou até aproveitar que a gente tocou na parte de motorista, que eu vou até pular uma pergunta aqui do nosso roteiro, para falar sobre justamente essa parte de operadores, motoristas, quem está ali realmente no dia a dia. E eu queria entender, Marcos, como garantir que os motoristas estejam engajados, né, e incentivados a estar colaborando ali com a manutenção preventiva? Porque a pessoa, o operador lá, ele pode, por algum motivo de insatisfação, ou estresse, cansaço, enfim, pode estar vendo ali um problema acontecendo no veículo, mas não querer avisar, não querer colaborar, né? Então, como é que a cabeça não está boa. A cabeça não está boa, tem inúmeros motivos. Tem inúmeros né? motivos. É verdade. E como é que você enxerga que dá para ter um maior engajamento dos motoristas e um incentivo por parte deles ali para colaborar nessa parte? Bom, eu acho que as empresas têm que, como eu disse, investir muito nessa parte de comunicação. E isso envolve, por exemplo, você fazer trabalhos de você trazer o operador um pouco mais para dentro da empresa. Né? Disponibilizar horas para ele mesmo, para poder sair da operação e ele participar dentro da empresa e vir conhecer um pouco mais de perto como é o equipamento que eu dirijo. Né? Então, às vezes, o operador não conhece do equipamento profundamente. Então, essas visitas da manutenção, elas fazem muita diferença nesse aspecto. Então, você trazer eles mais para perto, você poder... Essa parte, como a gente falou anteriormente, de você ter um atendimento especializado para você ouvir o cara e entender exatamente o que ele está dizendo, porque quando você faz um atendimento ruim, e acabou. Você acaba perdendo aquela pessoa ali. Então, o cara liga e fala, ó, eu estou com um carro com um problema X. Aí o cara fala, mas o carro, digamos, eu sou motorista que roda à tarde. Aí eu sou atendente. Pronto. Aí a pessoa atende, aí fala, o carro está com problema, né? Tá. Ah, mas o motorista que rodou de manhã... Falou nada, tá tudo ok. Sim, não importa. O problema necessariamente não quer dizer que ele aconteceu no de manhã, ele vai acontecer. Tem falhas que ela não te dá sinais. Sim. Simplesmente ela vai acontecer. Bum, aconteceu. E ela não vai dizer a hora exatamente que vai acontecer. Exato. Então, a pessoa que atende essa ligação, ela tem que estar preparada para atender e acolher, usando essa palavra que o Flávio falou muito bem, acolher aquele operador, porque essa primeira impressão é que fica. Então, é a mesma coisa, você vai num restaurante, você chega lá e você acaba não sendo bem atendido. Então, você já não cria uma imagem legal. Então, já cria uma certa distância daquilo ali, uma resistência. Então,
trazer o motorista mais para próximo, trazer ele, o motorista, o cobrador também, claro, são os dois que fazem parte do processo. Isso. Trazer para dentro da garagem de ônibus, trazer para dentro da oficina, apresentar como a manutenção acontece, fazer ele se tornar um motorista parceiro ainda maior com Fazê-lo a se manutenção. sentir parte do processo. Parte do processo. Isso é muito importante. Então, eu acho que dessa forma aí a gente consegue evoluir nesse sentido. Excelente, excelente. Marcos, eu vou entrar na última pergunta, porque, assim, o tempo tá acabando, mas eu acho que daria uma senhora aula aqui. Se você quiser botar até para vender esse podcast aqui, acho que você teria um faturamento enorme, aí, porque realmente foi muita informação. Foi muita informação. Mas assim, eu vou fazer a última pergunta, porque eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre tecnologia, falar sobre gestão sem falar de indicadores, né? Isso. Então eu queria saber, Marcos, quais são os principais indicadores de desempenhos que podem ser utilizados para avaliar a eficácia do programa de manutenção de uma frota? Então, como é que o gestor de manutenção pode dizer, pô, eu estou fazendo um ótimo trabalho porque esses indicadores aqui estão me dizendo isso? Meus indicadores estão me dizendo isso. Bom, a parte de indicadores ela é fundamental numa empresa, né? Para você medir isso não só na manutenção, na parte operacional, enfim, em qualquer situação. E eu digo para você que eu divido os indicadores em duas partes. Você tem o indicador de gestão e os indicadores funcionais. Então, o que é um indicador de gestão? É aquele indicador mais macro, né? Indicador mais para a diretoria, para o gestor, o gerente, né? Então, eu pontuo aqui alguns exemplos como custo por quilômetro, MKBF, que é a quilometragem média entre falhas. Você tem um indicador muito interessante que é o chamado MKBF, eu chamo MKBF-R, que é o MKBF de reincidência. O que é reincidência, Marcos? O veículo tira uma nota hoje de um determinado problema, digamos, freio ruim. Se este carro vem para a oficina hoje, eu faço o serviço neste carro, e este carro retorna em um tempo estimado de 90 dias, isso varia de acordo com a empresa. Nós definimos lá 90 dias como esse prazo. Se ele voltar dentro de 90 dias com o mesmo defeito, eu considero aquilo como uma reincidência. Então, porque aquela reincidência, muitas das vezes, hoje, vai gerar amanhã uma corretiva não planejada. Então, a gente monitora essa reincidência. Então, tem esse MKBF da reincidência. Cada quantos mil quilômetros um veículo apresenta uma falha reincidente? Que através dessa reincidência a gente vai atuar junto à nossa equipe de manutenção. Que, diga-se de passagem, é muito importante falar que para você ter uma boa manutenção, bons resultados e indicadores, você tem que ter um bom time de manutenção, preparado, qualificado. E isso a gente investe muito na nossa empresa, né? Então, esses indicadores de MKBF de preventiva também, eu também trabalho muito com ele. Por exemplo, você para o carro para fazer a revisão hoje. Pronto, o intervalo de tempo de uma revisão e outra geralmente é 90 dias. Né? É claro que você gostaria que esse carro saísse da revisão hoje e só voltasse de novo daqui a 90 dias fazer a revisão e entrasse na grade quebrado. Beleza, mas você sabe que em algum momento pode acontecer uma quebra. Então, em que tempo acontece isso? Então, isso é muito importante, esse indicador, para você medir a qualidade da revisão preventiva, né? O MKBF-R, que eu falei da reincidência, é importante você medir a qualidade do serviço do atendimento das notas de OSM. Né? E você também tem outros indicadores, como taxa de indisponibilidade de frota também, ele é muito importante. Você tem que estar atento, o gestor de manutenção tem que estar muito atento a ele. E isso envolve muito a parte de retenção de veículos, enfim. Então, esses são os indicadores que eu chamo de indicadores de gestão. E você tem os indicadores funcionais, porque, na verdade, você tem que entender o seguinte, que dentro da manutenção você tem lá o custo por quilômetro global, né? Você está gastando X quilômetros, mas os indicadores funcionais que eu me refiro é quais são esses sistemas que estão gastando esse custo, que estão gerando esse indicador global, né? Então, você tem um sistema motriz, o sistema de transmissão, o sistema de elétrica, o sistema de suspensão. Então, esses são os indicadores funcionais. E você precisa descer nesse nível para você enxergar, porque, por exemplo, você está com um custo de manutenção, digamos, alto. Você está com gastando X centavos a cada quilômetro. Beleza. Esse custo está fora do seu orçamento, está muito alto. Então, mas qual desses sistemas funcionais estão contribuindo para que o meu custo fique mais alto? Aí você vai entrar, é o meu sistema motriz, é o meu sistema de freio, é o meu sistema de transmissão. E a partir daí você vai fazer trabalhos mais direcionados àquele sistema específico. Porque você entendendo o seguinte, se eu estou com um custo alto, tá, mas onde é que está o meu problema? Então você precisa enxergar onde é que está esse seu problema. E aí você precisa ter essas informações.
E esses indicadores, tanto de gestão quanto esses indicadores funcionais, eles são muito importantes para você fazer a gestão da sua manutenção. Sem eles, você com certeza vai ficar cego, né? Como diz. Perfeito. E eu queria só fazer uma última pontuação também aqui, muito interessante, também importante, rapidamente, À vontade. que é a manutenção preditiva, falando o que eu disse lá no início. A gente desenvolveu um projeto muito interessante que consiste em você fazer, a gente implantou a manutenção preditiva. Em uma pesquisa que teve em 2017, da Abraman, eles relataram que cerca de apenas 14% das empresas atuam fazendo manutenção preditiva. Olha que interessante, muito pouco. Uhum. Né? Eles investem mais na manutenção preventiva e na corretiva. Acredite. Né? E a gente está indo de encontro a isso, na verdade. A gente implantou manutenção preditiva e um case de sucesso que eu digo sempre, inclusive a gente fez até palestra na UFBA há pouco tempo sobre isso, a gente adotou a técnica da análise de óleo de lubrificante. Eu até brinco sempre que a gente faz exame de sangue todo ano, né, para fazer check-up, para analisar glicemia, colesterol e tudo, pronto. Uhum. Então a gente passou a fazer o exame de sangue do motor do ônibus. Olha que interessante. Então a gente coleta uma análise, uma amostra do óleo lubrificante deste motor, mandamos para um laboratório, eles fazem as interpretações, fazem a análise do óleo, manda os dados, eu faço as interpretações desses dados e a gente consegue identificar o momento exato de tirar o motor do carro antes que ele bata. Então isso é muito interessante. Então a gente analisa todos os metais, ferro, chumbo, alumínio, cromo, estanho. Você consegue analisar também a parte de silício, de viscosidade. Então esse método de análise de manutenção preditiva, nós implantamos já há cerca de 2 anos e a gente conseguiu ter um resultado muito positivo. A gente conseguiu evitar que cerca de 21 motores batessem. Nossa. E a gente conseguiu avaliar, por exemplo, que a diferença de custo entre você deixar ele acontecer o problema e você tirar ele antecipadamente, você consegue reduzir esse custo a cada motor que a gente fez em cerca de entre 12 a 13 mil reais de economia por motor que a gente conseguiu fazer adotando esse método de manutenção preditiva com foco em análise do óleo. Então, assim, muito interessante. E a gente consegue... É um setor de pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa, tentando evitar o pior. Exatamente. Que eu convido, inclusive, vocês a conhecerem nossa Central Técnica de Manutenção, que hoje a gente já está especializado em muitas áreas de motores, sistema de pós-tratamento, de ARLA, né? Injeção eletrônica. E é um estudo que você tem que estar... Manutenção você tem que estar estudando sempre. Você não pode se acomodar, achar que já sabe tudo. O cara que achar que já sabe tudo... Tem que se adaptar. Está com problema. Ele tem que estar sempre ali estudando, buscando fazer... Se você está com dúvida, procure alguém para te ajudar. A gente tem parcerias com o Senai Sematec, com outras empresas também. Bait Marketing, bastante. Legal. E é isso que faz com que a manutenção cresça. E baseado nesses estudos, você tem algo publicado digitalmente, alguma coisa assim que o pessoal pode acompanhar ou ainda não? Ainda não, mas em breve a gente vai ter isso aí com certeza. Perfeito. Bacana. O convite está aceito, viu? O convite está super aceito. Com certeza a gente vai dar um passeio lá para conhecer. Vamos gostar bastante. Eu acho que vai ser bem enriquecedor para a gente. Marcos, queria agradecer demais a sua presença aqui no podcast. Foi um conteúdo muito rico, muito prático também. Eu acho que você conseguiu descer bem ali na prática, dizer o que cada coisinha que deve ser feita ali para a gente ter uma melhor gestão de manutenção da frota e cuidar bem da operação, fazer com que a frota ela opere de forma frequente, que foi a primeira fala que eu tive aqui no podcast. Né? Com certeza. Então, agradecer demais a sua presença mesmo. Obrigado. Se você quiser deixar algum recado final aí também pro pessoal, ou algum convite também, deixar algum tipo de contato para entrar em contato com você ou com algum projeto que você esteja buscando, fique à vontade. Mas fica aí meus sinceros agradecimentos em nome da Inflit sobre a sua presença aqui nesse episódio aqui do podcast. Bom, então eu que agradeço, na verdade, o convite da Inflit. Agradeço também o convite de Flávio, que é um parceiro que eu já conheço há bastante tempo. Trabalhamos juntos, inclusive. E espero que tenha sido possível para todo mundo entender um pouquinho sobre essa parte de gestão de manutenção. Envolve diversas informações. Sem dúvida, nós ficaremos aqui muitas horas falando sobre isso. Exato. Mas eu que agradeço mais uma vez o convite. Estou aqui à disposição e fica mais uma vez o convite para vocês irem lá conhecer a nossa Central Técnica de Manutenção, que fica ali na Suburbana. Vamos lá. Ao lado da antiga empresa Praia Grande. Perfeito. Então é isso, pessoal.
Agradecer demais também quem ficou aqui até o final desse episódio. Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu curtir, seu comentário, compartilha esse conteúdo. Esse conteúdo foi muito rico. Isso aí você não pode negar. Então compartilha aí esse conteúdo com algum colega, alguém da área que você sabe aí que pode ser bem enriquecedor, bem valioso para estar vendo esse podcast. É isso, até a próxima e tchau, tchau.